Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 530 e minguando até 760 dias, 28 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 530, Enoque, o Pai da Vida, parte 68, Amor e Liberdade, parte 18, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade em tudo aquilo que você está conhecendo sobre este blogs diários, ok? Entenda isso de todas formas, relaciona isso em suas consciências, não tire conclusões apenas com um blog diário, trabalhe isso de todas as formas. É muito importante você interagir com esses conteúdos em vossas consciências, filtrar tudo aquilo que você possa, né, estar relacionando socialmente, tudo aquilo que você, né, está entendendo sobre este blog diário, fazer um relacionamento entre o seu corpo emocional e a sua consciência interior, e sobre aquilo que você está relacionando a outro corpo, a sua consciência exterior, certo? De determinada situação, essa consciência, quando ela não se move, ela vai estar presente em você, duas consciências, uma para você e outra para o seu relacionamento social. E que muitas das vezes, quando você não se expressa, você só apenas tem a consciência dela. Quando você tem a consciência do seu relacionamento social, então você consegue se colocar no lugar da pessoa, fazer uma empatia com o seu corpo emocional, relacionar aquilo que ela está pensando, respeitar o espaço dela, respeitar o sentimento dela, respeitar tudo aquilo que ela é, aquilo que ela está vivendo. Quando você tem essas duas consciências, e nem você precisa relacionar nada da sua consciência exterior, daquilo que você entende do seu relacionamento social, certo? Você deixa o seu corpo emocional neutro, você não precisa manifestar nada. E isso demonstra que você tem consciência, quando você tem silêncio, porque esse consciência exterior, ele é muito complexo para você trabalhar ele. Você não pode manifestar ele de qualquer forma. Você tem que ter consciência nele. Ele é muito delicado. É nele que nós geramos atos consequentes. É nele que nós ficamos felizes. É nele que nós ficamos tristes. É nele que nós ficamos realizados. Ele é muito grandioso quando você compreenda essa potência, essa força que ele tem. Entende? Mas para isso, para você ter esse tipo de consciência, você tem que se permitir, você tem que ter essas duas consciências. Aquilo que você é interiormente e aquilo que você possa relacionar outros corpos emocional, certo? Até então você entenda que se você ficar eu interior e eu exterior, você está calado, só observando, você tem consciência os dois, você pode trabalhar isso tranquilamente. Nem sempre eu preciso manifestar alguma coisa socialmente para me ter consciência, para me demonstrar que eu tenho consciência. Às vezes o meu silêncio ele já fala por mim. Ele vai dizer: "Ó, tem consciência, né, tá vendo as coisas tudo do jeito que tá, bagunçado e fica aí só observando, é porque respeita o outro, né, respeita o que que os outros tá vivendo, respeita o que que os outros tá conhecendo, né, não tá fazendo crise, não tá, né, fazendo intriga
com um corpo e outro, fazendo, né, bullying com emocional sobre outro corpo, desrespeitando o trabalho de outras pessoas, né, que às vezes muitas vezes não sabe. Não ative seus corpos emocionais. "Ai, ai, você ganhou uma consciência? Beleza. Você tem uma consciência nesse outro? Vamos falar então de uma forma pacífica, tranquilo. Demonstre as suas opiniões, sem atingir as pessoas diretamente, né, sem relacionar aquela coisa grosseira, né. "Ah, olha aí, tal, é dessa forma, né, tá errado, não tá", não precisa disso. O trabalho social é um grupo, é uma quantidade de emoções, é aquilo que nós estamos relacionando a uma dimensão, tudo que está, ninguém vai mudar o outro, sim, né, sem ter essa consciência não. Então entenda isso, essa consciência exterior, ela precisa trabalhar com delicadeza, precisa trabalhar com respeito e entenda isso de todas as formas, ok? Então, entendendo isso, prolongou, né, sobre o blog anterior para que vocês possam fazer um acompanhamento, tá, na descrição, um blog anterior, um blog exterior, certo? Também deixo na descrição a abertura desse título, ficou muito interessante, e também deixo na descrição, uma referência desse título, Enoque, o Pai da Vida, da mesma forma. E muito interessante se vocês fazerem esse trabalho continuado, não tirar conclusões precipitadas, fazer isso, se permitir de todas as formas, faça isso e vocês vai ver o quanto isso vai ficar muito interessante para vocês, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão sociais, é aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Trabalhando isso na forma tranquila, sem, né, eh, pacífico, né, ter paciência, calma, tranquilidade. No fim as coisas vai dar tudo certo, ok? Entenda isso de todas as formas. Faça o trabalho, o acompanhamento desses blogs diários, faça tudo isso uma coisa real para você, ganhe essa liberdade de se realizar com esse Deus que é grandioso, certo? Quando você se permitir, você vai se realizar com Deus. E realidade de Deus é uma coisa boa, não é uma coisa pesada, não é um fardo, não é você, né? Às vezes você acha que é um mestre, às vezes você está expressando só coisas emocionais. Às vezes você não é um mestre, você está só expressando coisas emocionais, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Você está desrespeitando as pessoas. Ninguém quer saber o que você acha, o que você pensa. Nós quer uma coisa que seja resolutiva, certo? A sua ideia, o que você pensa é o seu ego, aquilo que você acha que é correto, é a sua vaidade, é o seu orgulho, né? Entenda, é só isso. Todas as coisas que você vê que emocionalmente não tem resolutividade nenhuma. Todas as coisas que Deus faz, ele é espiritual. Até mesmo as coisas que Deus fez para negação, né, para colocar um fim na idolatria, colocar tudo essas ideias emocionais, derrubar tudo, até isso Deus fez de uma forma espiritual. A negação do nosso corpo emocional, o anticristo, ele é uma negação, ele é para mostrar aquilo que nós devemos relacionar ao certo, para nos mostrar isso, certo? E o que que nós devemos relacionar ao certo hoje em dia? A força da união, né? E os nossos conceitos espirituais, certo? Que de uma determinada situação, ela vai interagindo sobre, né, uma coisa e outra, ela ganha uma complexidade dependendo do ambiente, dependendo do tempo que você está relacionando, dependendo de, né, de tudo, são várias coisas que você depende para você relacionar. Você entende como que é essas grandezas de Deus? A palavra, olha que eu estou aqui nesse momento agora, eu estou falando de assunto diverso, né, uma situação ou outra, né, a minha postura aqui dentro deste blog diário, tudo, representando cada coisa, inclusive cada tempo vem mudando uma coisa, ganhando essa mudança, interagindo com uma coisa e outra, são variedade, são várias mensagens, né, são muitas e muitas mensagens que chegam instantaneamente para a gente relacionar isso expressiva, para a gente manifestar isso de uma forma espiritual, certo? Não emocional. E deixando essa ideia emocional, porque essa ideia emocional, ela serve de uma realização para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós desejamos, certo? E muitas das vezes que você relaciona numa sociedade negada, você também fica negado. Então, fica sendo apenas um atos emocionais, fica sendo apenas uma fantasia, fica sendo apenas uma coisa que você queira, certo?
Existe diversidade para você relacionar isso dentro da sociedade, ok? Então vamos lá para a expressão livre, né? Vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre este contexto. Vamos lá. Enquanto ela se mantém no seu espaço e se realizando neste seu corpo emocional, eu concilio a minha percepção espiritual de acordo com o corpo emocional dela, para que a emoção dela seja a minha percepção espiritual, para determinar a minha percepção espiritual sobre o seu corpo emocional. E sendo a empatia espiritualmente, e sendo empatia espiritualmente e não emocionalmente, né? Para que o corpo dela permaneça flexionado, para que eu possa direcionar este seu corpo de acordo com o desejo dela, e não determinando uma prioridade no seu corpo emocional, para que a liberdade dela seja dela e para que a liberdade minha seja minha. E de forma com que eu conheço o seu desejo, eu também conheço o meu caminho e priorizando a minha concepção espiritual e não emocional. E de forma com que eu nego este meu corpo emocional, eu também nego o corpo emocional dela, para que a minha espiritualidade se mantenha acima da minha consciência emocional de ambos, conciliando razão na forma consciente. Tudo que eu estava abrindo no contexto, eu gosto muito quando acontece isso, sabe? Quando eu estou falando de uma coisa, né, e consciência espiritual, eu vejo, nossa, como é que vai ter que explicar isso por parte? Porque são muita complexidade, que às vezes você está se realizando numa coisa e depois na hora que você acorda não é uma realização, é uma coisa falsa. Aí eu fiquei assim, falando aquilo que eu estava abrindo ali, dando uma expressão livre já, aí o contexto ele veio aqui tudo com detalhes, explicando perfeitamente aquilo que eu já estava falando, né. E olha que eu não tinha consciência nesse contexto. Geralmente eu escrevo ele, né, digito ele rapidamente, que eu tenho habilidade para digitar, aí eu deixo ele aqui. Portanto, aqui, ó, eu não vi nenhuma vírgula aqui, nenhum ponto, nenhum treinamento, certo? Porque eu trabalho isso, né, de uma forma que o meu corpo emocional não sobrecarrega tanto sobre as minhas responsabilidades familiares, sobre as minhas responsabilidades, né, na minha empresa que eu trabalho, os tempos eu vou dedicando a isso uma coisa e outra, né. Eu poderia fazer isso com mais consciência, trabalhar isso posso, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais, forma de me relacionar. O que que eu quero dizer? Tudo que eu já tenho blog feito sobre isso, eu já fiz blogs feitos sobre isso, sobre as minhas responsabilidades missionárias, sobre as minhas responsabilidade familiar, sobre a minha responsabilidade, né, sobre a minha empresa, existe detalhe, de forma que se eu apertar demais de um lado, eu deixo faltando o outro, eu posso gerar um atos consequente. Por exemplo, vamos pôr um detalhe aqui, eu sou motorista de coletivo. Vamos supor que eu deixo de dormir para mim fazer tal coisas. Eu sei que o meu corpo não vai aguentar, né, no outro dia eu vou ficar muito sonolento dentro do meu trabalho, eu posso bater o ônibus, né, fazer alguma coisa, né, que eu preciso dessa minha consciência, desse corpo emocional bem equilibrado, bem descansado, para que eu não desequilibro ele emocionalmente, certo? Porque de determinada situação eu tenho responsabilidade no meu trabalho, tenho responsabilidade na minha família e tenho essa responsabilidade missionária. Eu faço mediação entre uma coisa e outra. Então, ela sai dessa forma aí que vocês estão vendo, né? Uma complexidade, né? As expressões elas vão se encaixando, o erro, eu trabalho muito o erro, tudo naturalmente, e isso é bom para vocês compreender a diversidade de coisas, certo? Vocês compreendem o tanto que é interessante aquilo que eu estava abrindo o vídeo? Agora nós vamos por parte deles, nós vamos compreender ele por parte. Vamos lá, vamos ler parte desse contexto e nos expressar ele. Se vocês não viram o blog anterior, veja, é continuidade, tá? Subtítulo Amor e Liberdade, é uma continuidade, tá muito interessante, veja o que é antes,
certo? Eu vou fazer esse subtítulo com esses 4 últimos blogs para chegar ao número 70 e vou encerrar esse blog diário com o número 70, certo? Amor, Enoque, o pai da vida, e com o subtítulo Amor e Liberdade. Vamos lá vamos fazer a expressão livre, vamos pegar parte desse contexto, vamos ver o que nós podemos ler aqui, ler parte desse contexto e nos expressar sobre ele, fazendo uma interação sobre a formação de Cristo e sobre as dimensões sociais. Vamos lá. Enquanto ela se mantém no espaço, né, aqui eu estou falando de uma suposta pessoas que esteja dependente, que eu estou pegando muita referência de uma esposa quando ela relaciona, ela relaciona o seu corpo emocional, ela se coloca dependente da sabedoria do marido, da consciência espiritual do marido, certo? Aí entra no lugar da esposa, entra, né, alunos de escola, religião, é, membros de determinadas religiões, né? Pessoas que dependem desse sistema político, né? De todas as formas, entenda isso, ok? Enquanto ela se mantém no seu espaço e se realizando neste seu corpo emocional, eu concilio a minha concepção espiritual. Deixa eu já colocar uma vírgula aqui para deixar adiantado. Eu concilio a minha concepção espiritual de acordo com o corpo emocional dela, para que a emoção dela seja a minha percepção espiritual, para determinar a minha percepção espiritual, para determinar esta percepção. Tá? Aqui eu vou repetir 2 vezes, percepção espiritual. Vamos ver aqui, vamos lá. Enquanto ela se mantém no espaço e se realizando neste seu corpo emocional, eu concilio a minha percepção espiritual de acordo com o corpo emocional dela, para que a emoção dela seja a minha percepção espiritual sobre o seu corpo emocional, para determinar a minha percepção espiritual sobre o seu corpo emocional, certo? Eu queria tirar um pouco aqui de percepção, mas não vamos deixar isso de uma certa forma, porque a primeira tem a percepção, né, que eu tenho que ter uma percepção sobre o corpo emocional dela, e o segundo eu tenho que ter uma percepção sobre a minha consciência espiritual, certo? Eu tendo uma percepção do corpo emocional dela, eu percebi, sim, está flexionado, tá bom, né? O que que ela está relacionando para mim? Está relacionando uma coisa, outro, né? O corpo dela, sei lá, qualquer coisa que ela esteja relacionando. Aí eu vou compreendendo isso de uma certa forma, né? Aí eu tenho uma percepção desse corpo emocional. Depois que eu tenho uma percepção desse corpo emocional, aí eu determino a minha percepção espiritual, né? Determina a minha percepção espiritual sobre o corpo emocional dela. Eu compreendi, ou seja, 2 percepções, uma para mim, que é espiritual, e outra para quem eu estou relacionando, que é emocionalmente, ok? E sendo a empatia, aqui é muito interessante a gente compreender isso, olha, e sendo a empatia espiritual e não emocionalmente. Por que que eu falo empatia espiritual e não emocionalmente? Tudo que quando você deixa de relacionar, existe um detalhe muito grande, que possa ser explicado. Vamos lá, vamos entender isso. Quando você relaciona outras pessoas que esteja desabitado do seu corpo, você sai da sua percepção emocional para relacionar uma percepção espiritual a outro corpo que esteja dependendo de você, né? Isso se tratando de uma consciência, certo? De um ato consciente. De a mesma forma que ela está do lado de lá, ela vai depender, ela vai querer relacionar outras coisas a você, uma coisa inferior àquilo que você está relacionando, ou uma coisa superior àquilo que você está relacionando. Dependendo, são diversidade de interação sobre aquilo que você possa conhecer de tudo isso que está sendo dito, ok? Ou seja, o nosso, o, a nossa empatia espiritual, né, ela não pode
ter uma percepção emocional diretamente. Quando é um mentor de corpo, quando ele é um mentor, ele não pode ser uma empatia emocional. Por exemplo, eu estou dentro, vamos falar isso diretamente para vocês entenderem. Eu estou dentro de uma empresa, por exemplo. Eu entendi que uma pessoa, né, dentro da minha empresa se interessou sexualmente por o sexo, né, de outra pessoa, vamos dizer isso, de outra pessoa, interessou, entenda que é uma empatia emocional. Se de uma certa dependendo do cargo que ele está ocupando, isso vai atrapalhar a sua percepção, a sua empatia espiritual, certo? Porque você já está relacionando emocionalmente os seus interesses, aquilo que possa ser bom para você, de forma que existe complexidade muito grande em você relacionar as pessoas que estão desabitadas de você, quando ela sai do seu corpo, quando a sua expressão sai do seu corpo, ela vai direto a relacionar outras pessoas. E isso pode ser uma empatia emocional ou espiritual. E quando é espiritual, você ainda vai continuar, sendo o mentor, se realizando sobre aquilo, os seus trabalhos, suas obrigações, suas tarefas, suas responsabilidades, sobre aquelas pessoas que estão dependendo de você. Eu não digo que as pessoas não têm que se relacionar com a pessoa da sua empresa, tem, né, existe situação, não tem nada a ver, mas o que eu quero dizer é só para que vocês compreendam essas situações, entenda? Às vezes você está livre, a pessoa também está livre, não tem nada, né, tranquilo, né, entenda isso. E sendo a empatia espiritual e não emocional, para que o corpo dela permaneça flexionado, né. Aqui, quando eu falei que o corpo dela permaneça flexionada, vamos supor que você está fazendo um trabalho social, né, de uma certa forma, ou você está dentro da sua casa junto com a sua esposa, aí você fez essa ideia de você ter você vê o corpo dela flexionado, quer dizer que ela vai estar dando ouvido a você, ela vai estar ouvindo os seus dons espirituais, certo? De uma certa forma ela vai entender isso. Não sexualmente, necessariamente sexo. Entenda isso, porque aqui eu estou fazendo, igual eu estou falando desde o início, eu estou fazendo diversidade de relacionamento íntimo, certo? Pode representar um gerente, pode representar um político, pode representar um líder religioso, e, né, e do outro lado a esposa pode representar as pessoas que estão dependendo desses relacionamentos, né. Aí dependente vai representar um aluno, vai representar uma esposa, vai representar um filho, vai representar, né, qualquer pessoas que depende desse seu relacionamento, né, de uma certa forma, entenda isso. Existe várias situação, vários tempos, vários ambientes para você entender isso de diversidade, ok? É só para que vocês vai interagindo isso nas suas consciências. E sendo empatia espiritual e não emocional, para que o corpo dela permaneça flexionado, para que eu possa direcionar. Agora veja, quando aqui é o marido, olha, é tudo aquilo que são aquelas pessoas que são dependentes, para que eu possa direcionar este seu corpo de acordo com o desejo dela, né. Eu entendi aquilo que ela quer, né, eu fiz uma percepção espiritual, e sendo eu o mentor, né, de outras pessoas, eu fiz aquela percepção, eu trago ela de uma forma espiritual, não emocional, aí eu relaciono aquilo que ela está, vamos supor que ela teve uma dúvida, vamos supor que é um professor e uma aluna, aí o aluno teve uma dúvida com o professor, ele vai questiona com o professor, fala: "O professor, é isso, isso, isso", aí ele vai explicar, aí: "Ah, tá, é assim, assim, assim". Aí vê que deu uma interação, ela teve uma percepção, o aluno teve uma percepção, né, o aluno teve uma percepção, né, que aquilo era emocional, pode se tornar uma consciência, amadurecer, certo? Vai evoluindo. Essas nossas consciências do relacionamento social, ela ganha diversidade, ela é grandiosa, muito bom. Existe várias formas de você trabalhar com ela socialmente, ok? Ela amadurece, ela consciência, aquilo que você busca socialmente, aquilo que você trabalha, aquilo que você conquista, ela representa diversidade, ela representa tudo. É muito grandiosa, certo?
para que eu possa direcionar este corpo de acordo com o desejo dela, né. O desejo dela não precisa ser emocionalmente, precisa ser um conhecimento que ela está buscando com o seu líder, né, de uma certa forma. Eu também não gosto de falar essa palavra líder não, gerou muita complexidade. Essas palavras de hierarquia hoje, ela teve muita complexidade, é muito ruim. Eu fico muito, né, chateado de ter que falar ela, por quê? O que que acontece? Você já viu que a maioria dos líderes, por exemplo, religioso, né, líder político, né, tudo, ganha essas ideias. Eu não falo político, né, político eles estão bem isolados da sociedade, de uma certa forma, cumprindo a agenda de uma forma que a sociedade não compreenda ele. Então eles não têm muito essa ligação. Mas vamos pegar aqui, um um grupo religioso emocionalmente. Você deve ter visto isso dentro da sociedade, a pessoa intimidando as pessoas, a outra pessoa emocionalmente, intimidando emocionalmente. "Ah, eu sou o seu líder". Eu não preciso falar com a pessoa que eu sou o líder dela. Ela vai ouvir minha voz, ela vai entender quem eu sou, né. Se ela não entendeu, não tem problema. É aquilo que ela tem, aquilo que é de responsabilidade dela, entenda? Não preciso de me preocupar com aquilo que ela está entendendo, né, sobre essa voz. Aí se eu falar isso, eu já vou intimidar. "Com o que que você está falando? Eu sou o seu líder, você, né, eh, você não pode ir, Deus vai contra você quando você vai levantar", né. Sei lá, né, existe situações delicadas para você compreender isso em parte, é só para você entender, certo? Então essas palavras de hierarquia social hoje, tenta compreender isso de uma forma espiritual, de toda forma, tá? Entenda compreender isso forma de todas as formas, tá? Para que eu possa direcionar este seu corpo de acordo com o desejo dela, e não determinando uma prioridade no seu corpo emocional, para que a liberdade dela seja dela, né. Aí eu entendi, por exemplo, quando eu falo que a liberdade dela seja dela, é bem aquela ideia de eu estar reconhecendo aquele espaço dela, né, se ela estiver relacionando emocionalmente ou se ela estiver buscando conhecimento para se amadurecer, para se formar dentro da sociedade. Existem várias situações dentro da sociedade, né, quando às vezes, quando você é uma criança sofre um bullying, por exemplo, vamos diretamente isso. Então, tudo que ela for expressar, ela vai expressar sobre esse bullying, medo, né, de ser rejeitado, medo de ser uma coisa, vai querer ser autista demais para cima das pessoas. "Ah, eu não vou aceitar essas coisas", ou seja, vai ser um desequilíbrio emocional, de forma que a consciência dela não vai absorver muito poucas coisas. Então, neste caso, por exemplo, é aí que eu digo que os professores têm que entrar para entender o que que a criança está buscando conhecimento, ou se ela está buscando resolutividade sobre aquilo que ela está relacionando socialmente, o bullying, né, sobre aqueles corpos emocionais. Existe delicadeza para você compreender isso em parte, ok? De forma que a gente vão falando, a gente vão buscando o que tem dentro da sociedade e relacionando isso em diversas situações, diversos ambientes, diversos espaços de conscientização sobre uma coisa ou outra, né, representando todas essas grandezas de Deus, ok? E para que a liberdade minha seja minha, né, para que a liberdade dela seja dela e para que a liberdade minha seja minha. A minha liberdade, se eu sou um mentor, a minha liberdade é ter consciência naquilo que as pessoas estão me relacionando, para que eu tenha uma resposta sobre aquilo que ela está relacionando a mim, de acordo com aquilo que ela tem, fazendo uma resposta precisa e evitando muito o relacionamento emocionalmente, de você fazer uma empatia emocionalmente. E quando você é um líder, quando você é um mentor, você faz empatia espiritual, espiritual, espiritual. Não vai emocionalmente não. Você viu que a pessoa está fazendo empatia emocional com você? Desvia daquilo, né, porque senão você vai perder a sua autoridade. Vamos falar isso de novo, essas palavras negadas aí. A sua autoridade sobre os seus íntimos, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, que de liderança, sobre aquilo que você buscou conhecimento para passar instrução às pessoas. Entenda isso, ok? E de forma com que eu conheço o seu desejo, eu também conheço a o meu de forma que eu conheço o seu desejo,
eu também conheço o meu caminho e priorizando a minha percepção espiritual, é aquilo que eu tenho dito, e não emocional. Priorizando a minha percepção emocional e não emocional. Muito bem. E de forma com que eu nego este meu corpo emocional, agora veja o que, que o líder faz. E de forma com que eu nego este meu corpo emocional, eu também nego o corpo emocional dela. Para você, muito interessante isso aqui. Para você fazer uma empatia espiritual, você tem um não para você emocionalmente, você tem um não emocionalmente para o outro. Quando você tem um não para você e tem um não para o outro, vamos supor que você é um professor, então você vai estar instruindo somente aquilo que é conhecimento para o seu aluno, aquilo que é conhecimento para as pessoas que estão dependentes para você. Você vai estar produzindo apenas conhecimento. Você viu que um ou outro, você viu que, que a pessoa que depende de você ativou o seu corpo emocional, você tem que ter percepção que aquilo é emocional e não espiritual. Entenda isso? Porque até então, quando ele relaciona você uma empatia sobre o conhecimento, ele vai relacionar para você uma empatia espiritual. E você relaciona para ele empatia espiritual. Mas pode haver emocional no meio, certo? Aí aonde que a pessoa que tem consciência, ele tem que ter as duas consciências naquilo que ele está aquilo que ele tá relacionando e aquilo que ele possa relacionar né? Aquilo que a pessoa está relacionando a você e aquilo que você possa relacionar a outra pessoa. Entenda isso. Ou seja, se negou o seu corpo emocional, dependendo de quem você vai relacionar, a outra pessoa também vai ficar negada. Existe uma exceção entre o relacionamento entre marido e esposa, que de determinada situação, o marido vai negar o seu corpo emocional para que os seus dons espirituais apareçam para a sua esposa, a sua esposa vai representar o corpo emocional do marido, de uma certa forma. Eles vão fazer uma inversão, mas eles vão permitir, né? Eles vão permitir um para o outro, para se completar. Mas enquanto a gente não precisa se completar, não estamos tratando de um relacionamento conjugal, então nós não precisamos completar no outro. Ah, tá gostando de você, não tá gostando. Ah, você que tem lá, você é um líder chato, tá. Problema, certo? Eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer, eu estou fazendo as minhas responsabilidades, eu estou feliz naquilo que eu estou se manifestando, tranquilo. Aí as pessoas que se responsabilizam buscam consciência sobre aquilo que elas estão interagindo socialmente, ok? Eu também nego o corpo emocional dela, né? E de forma que eu nego este meu corpo emocional, eu também nego o corpo emocional dela, para que a minha espiritualidade se mantenha acima da minha consciência emocional, né? Acima da consciência emocional, acima do meu corpo emocional, de ambos conciliando a razão na forma consciente, né? Tenho um consciente, eu vou relacionar as pessoas que dependem de mim. Um, um aluno, vou relacionar, né, um um membro de uma religião específica, vou relacionar os meus filhos, vou relacionar a minha esposa, né? Vou relacionar diversos relacionamentos, vou relacionar os meus empregados, vou relacionar, né, aquelas pessoas que, né, vou relacionar as pessoas que dependem do gerente, né, as pessoas que estão, os trabalhadores aqui que dependem do gerente, né, fazendo essas interações de toda forma. Você viu como que é tudo delicado, tudo bonitinho, tudo tranquilo, as coisas que Deus faz. Não é nada que eu esteja emocionalmente dando a minha opinião sobre aquilo que eu sinto, certo? Daquilo que eu quero realizar. Tudo isso do corpo emocional são tudo vaidade. O corpo emocional ele só serve para você se realizar nele uma vez, só isso, acabou. O que passar para fora aí tudo se torna espiritualidade, tudo espiritualidade, certo? Eu posso me realizar uma vez. Como eu falo que eu posso realizar uma vez? Eu sinto o meu corpo uma vez. Passou disso, tudo é espiritualidade, certo? E que hoje em dia existe essa complexidade de relacionamento. Por causa de quê? Por causa do anticristo, né? Porque o que acontece? Existe muita complexidade. Você não... existe formas, muitas formas. Os blogs diários falam em diversos ambientes, diversos tempos, diversidade de várias coisas para que você possa compreender isso de todas as formas, ok? Vou terminar esse blog diário
de 530, Enoque, o Pai da Vida, parte 68, com o subtítulo Amor e Liberdade, parte 18, ok? Se inscreva neste canal se vocês sentirem a liberdade, se vocês se sentirem realizados, se vocês se sentir livre, se você estiver ouvindo a voz, né, de Deus, tendo consciência naquilo que possa ser real para você, certo? E não aquilo que é real para os outros, porque aquilo que é real para os outros vira ideologias emocionais, coisas que você está negando para relacionar ao outro. Você tem que ter consciência naquilo que é realidade para você ter consciência naquilo que é realidade para o seu irmão, certo? Se você não conseguir entender você, você não consegue entender o seu irmão. Entenda você, então você consegue relacionar uma coisa e outra. Então você vai entender o que que é percepção espiritual, o que que é percepção emocional, e você vai entender que percepção emocional não se possa, não é coisa que você possa relacionar quando você é uma pessoa responsável socialmente, né? Geralmente a percepção emocional ela vem para educar crianças, pessoas que ela vai desenvolver as suas consciências dentro da sociedade até ela se tornar um adulto com uma consciência madura, ela relacionar aqueles conhecimentos dela, aí ela se torna uma pessoa adulta, ela vai deixar de ter esses comportamentos de criança, certo? Ela vai deixar suas fases criancice para ter responsabilidade, para ter consciência em tudo aquilo que ela tem de melhor, entende? Então, entenda, percepção emocional são todos aqueles que são dependentes, ok? Existem situações delicadas, igual eu tenho dito, que vai gerar um pouco de contradição. Vamos dizer isso para você entender. Já vou apontar para você ver. E qual que geraria um pouco de contradição sobre isso que eu estou dizendo? É o relacionamento do marido com o corpo da sua mulher, que eles se completam um no outro, eles se completam um no outro, certo? Eles passam a ser, ter um ambiente só, certo? De forma que quando você fala da sua esposa, você fala da sua incompetência de agradar uma esposa. E quando a esposa fala mal do marido, ela fala de si mesmo, daquilo que ela não tem competência né, de ser uma esposa por um marido, de uma certa forma. Existe uma ideia para que vocês entendam. Por quê? É um completando o outro, é um completando o outro. Aí que passou para fora aí são, né, é, percepções emocionais que você está evoluindo uma criança, ela está amadurecendo na fé, ela está deixando de ser uma criança, ela está ganhando consciência, ela já vai ter várias formas para vocês entenderem isso de todas as formas. Tem vários conceitos ideológicos, né, representando tempo, representando ambiente, representando muitas coisas dentro da sociedade, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.